prática, a gente tem muita coisa ainda para avançar. Vamos cumprimentar aqui rapidamente, ó. Paula Eduardo, Daniel Sobrinho, a Denise Castro, Gil Macedo, presidente da Mútua, Francisco Almeida, aqui presente, Romildo Santos, parabéns, meninas, é o que o Francisco está mandando. Obrigada pelos meninos. Então, no século XXI, o que vocês veem? A Carmen deu um breve histórico, e falando, inclusive, sobre a Constituição Civil. Eu não queria muito falar na parte de comissão, não. Eu queria falar da ética mesmo. Como que vocês veem o que a gente está avançando em relação à ética, não só profissional, mas no tratamento que a gente recebe, não só nos conselhos profissionais, como na vida profissional da gente? O que vocês estão vendo de vocês? Ledson Leitão, Seis Paraíba, viu, cara? Presente. Então, o que vocês estão vendo de avanço no século XX? Andréia. Boa tarde a todas. Muito obrigada por essa honra de estar com vocês e também aos nossos ouvintes. No meio rural, eu vou falar do meio rural, porque... No meio rural, nós temos... Oi. No meio rural, nós temos alguns desafios éticos, porque ele é um meio que utiliza muito a força bruta e as mulheres têm limitações físicas, né? Não tem a mesma força de trabalho mecânico propriamente dita. E muitas vezes elas acabam sofrendo questões éticas e sendo desvalorizadas, sim, no meio rural. As atividades do meio rural também, muitas vezes, requerem treinamentos específicos. No âmbito ético, as mulheres têm se sobressaído, isso tem dados estatísticos, por exemplo, uma incidência menor de acidentes de trabalho, porque são melhores seguidoras de regras. Tá? Mas elas, no âmbito, assim, eu mesma, quando fui fazer estágio de formação em agronomia, era muito jovem, tímida, e passei por uma série de episódios que hoje as empresas não aceitariam jamais. Né? Então, essas são questões assim, nós tivemos evolução, sim, eu vou falar no meio agronômico, em que as empresas, os orientadores de estágios, depois os próprios empregadores avançaram muito, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Muitas vezes há confusões, né, com o sexo feminino, não tenha dúvida. Somos minoria ainda na agronomia, posso dizer que sim. E nesse sentido, a Coordenadoria Nacional, liderada pela engenheira Carmen Leonora, ela é de extrema importância, porque os processos éticos acabam sendo todos julgados, né, pelos regionais e a última instância passando pelas coordenadorias nacionais e depois lá pelo CONFER. Esse era o que eu queria falar. Obrigada. Carmen, na engenharia, o que você tem visto o que você vê no mercado, em relação ao mercado? Não é só nas comissões do sistema profissional, não. O que você tem visto, que você tem sabido, em termos de evolução nas engenharias? Apresentando aqui Maurício Souza e Eduardo Trindade, por estarem aqui. Na engenharia, eu acho que a nossa profissão é uma das profissões onde mais existe o preconceito. Porque o preconceito é um princípio fundamental ferido da própria ética. Então, isso aí, eu acho que as pessoas, quando foram educadas, elas foram já educadas com eu falo assim, esse ranço de que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Então, nossa profissão, ela é dita no século passado, que eu sou do século passado, era dita como profissão masculina. Então, com isso, nós temos barreiras. Nós temos barreiras, recentemente, todas as mulheres e os homens também viram que
as mulheres foram discriminadas naquele processo do metrô de São Paulo, onde engenheiras são responsáveis por obras, mas as pessoas dizem que engenheira não sabe fazer engenharia, né? Aquele deputado federal, Eduardo Bolsonaro, não feriu só as mulheres, mas feriu a engenharia, porque o saber, ele é uno. Homens e mulheres têm o mesmo direito, o mesmo dever ao saber. E a ética, ela perpassa por aí. E eu queria até pedir aqui permissão a Yara e às colegas Cristiane e Andréa, que hoje nós temos um avanço, né? Um avanço porque foi aprovado agora, recentemente, sexta-feira passada, na Comissão de Educação, a última comissão terminativa do Senado Federal, um projeto que ele já inclui a ética nos conteúdos programáticos do ensino fundamental e do ensino médio. Isso faz com que a questão da corrupção seja estudada, esteja nos conteúdos, nos livros dessas duas vertentes. E nós também, como profissionais, temos que incluir nos nossos cursos, principalmente, eu também sou advogada, e lá no direito nós temos a ética e a deontologia prática no currículo da advocacia, né, do direito, enquanto que na engenharia não é obrigatório. Então, isso é uma bandeira que a gente tem que levantar. Porque a ética, nós, enquanto conselheiros do CREA, estamos nas universidades, começamos esse projeto de colocar para as universidades o papel do sistema. Nós não queremos punir, nós queremos prevenir. Que bom, obrigada. Cristiane, você... Um abraço a todas, queridas. Como, fala um pouco da sua experiência. Olha, minha experiência, eu trabalho numa área extremamente masculina, eu sou pedóloga, trabalho com mapeamento de solo. Geralmente eu abro perfis de solo em torno de 2 metros, né? E são muito poucas mulheres que trabalham nessa área, né? A área de pedologia, ela é uma área considerada estranha até pelos homens, né? E o que eu sempre tenho a dizer é que preconceito, ele existe racial contra a mulher, isso é um estigma que a gente tem que passar a ensinar os filhos, aos colegas, a corrigir alguém quando a gente vê um momento de discriminação. Eu lembro que quando eu me formei, o meu primeiro emprego, eu era consultora de uma multinacional, eu cheguei numa fazenda e o produtor olhou para mim e falou assim, eu pedi um homem. Eu falei assim, pede 2, eu adoro. Eu vou lá regular a máquina do senhor, quando eu voltar eu quero o meu limpinho aqui e cheiroso. Então, assim, isso foi há 24 anos atrás. Está falando disso hoje, eu acho que acontece muito ainda, e é uma tristeza, depois de tanto tempo, de mais de 20 anos, a gente ainda sofrer esse tipo de discriminação por próprios colegas, né? Sejam em mesas de reuniões, muitas vezes a gente é pedido, alguém se altera o tom de voz, né? Isso é muito comum. Aqui em Goiás, esses dias, cortaram o microfone de uma vereadora. Então, é muito comum as pessoas quererem nos calarem, né? Mas eu acho muito importante essa voz e uma voz com resposta, né? Porque a discriminação, como diria a Andréia, a gente tem menos força física, mas eu hoje, sempre que me contratam, falo assim, por que você precisa de uma reta escavadeira? Eu falo assim, porque eu preciso ser ágil no meu trabalho. Então, a gente, toda vez que for consultada sobre uma limitação, isso não é uma limitação, a gente não ter força. A gente tem um intelecto, né? E a força pode se ver através de máquinas, de pessoas fortes, braçais, e a gente tem que se destacar no meio e não ligar muito para o preconceito. E o que eu falo, que preconceito comigo é assim, ou a gente responde na boca, ou a gente responde na delegacia. Porque a gente também se cala muito com respeito às pessoas. Muitas vezes a gente é assediada e não tem coragem de falar. Uma das propostas aqui da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás é que a gente agora, ao invés de oferecer rosas para as nossas engenheiras, nós estamos buscando apoio psicológico e de advogados também. E ter conversa entre a gente sobre esse preconceito. Porque muitas colegas sofrem. Eu, na verdade, não sofro muito não, porque eu sou meio desorientada, assim,
Eu já dou umas respostas meio na lata, o povo já me conhece, já tem medo, porque minhas respostas geralmente são bem fortes e engraçadas, né? Mas a gente tem que lutar contra isso e denunciar os próprios colegas. Seja dentro de CREA, de conselhos, universidades, empresas, a gente tem que começar a falar sobre esse assunto. E não ter medo de falar sobre isso por questões de medo de perder o emprego, de não ser respeitado. Respeitado é quem não se impõe. E quem merece respeito é quem se dá o respeito. E quem não se dá o respeito não deve ser respeitado. É verdade. Vou completar aqui o Aurélio, o Pablo Palma, Fran Palma, Ari Filho, Xelinha, Fernando Aniboletti, que é engenheiro mecânico aqui no Rio de Janeiro. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu acho que você tem razão. Eu vou agora passar, eu acho que é importante a Carmen, que está à frente, trabalhando arduamente, integralmente dedicada às comissões de ética, ao trabalho para a regulamentação da ética dentro do sistema Confecreia. Carmen, conta para a gente, olha, a Rita entrou, conta para a gente quais são as propostas para a efetivação de aplicação. Ontem a gente teve uma live e foi até levantada a Carmen estava presente, foi levantada essa questão da ética dentro dos CREAs. E, inclusive, o amplo direito de defesa, que muitas vezes não é dado aos profissionais. Explica um pouco, Carmen, como que vocês estão avançando em relação à aplicação de punições ou não nos processos éticos e qual é o volume que o CONFIA hoje tem em relação já a ética, a primeira instância dela de punição é nas câmaras, tá? Depois ela vai para o plenário, o processo ético vai para o plenário e, se condenado o profissional no plenário, ele tem direito de defesa e ele vai ele vai fazer essa defesa em última instância administrativa junto ao Conselho Federal. E esse trâmite era muito demorado. E a Carmen tem feito um trabalho muito bom, não só de regulamentação e para tentar equiparar todos os CREAs e com os mesmos procedimentos. E conta para a gente, Carmen, um pouco como é que isso tem acontecido, qual é a receptividade junto aos CREAs e quais são as suas expectativas? Inicialmente, né, nós estamos na Comissão de Ética, agora pela segunda vez como coordenadora nacional e fomos algumas vezes coordenadora estadual, regional, do CREA da Paraíba. E notamos que havia uma necessidade de se uniformizar, a gente gosta muito da palavra de harmonizar, porque como existem discrepâncias regionais, é necessário que se harmonize a norma. E com isso, nós iniciamos logo esse primeiro trabalho, elaborando um guia de procedimentos, porque hoje a gente tem um manual, que é um manual de procedimentos éticos, como funciona o processo disciplinar, né? O processo, a própria lei 5.194, que rege a nossa profissão, ela não existe a figura das comissões de ética. Por quê? Porque quando o sistema foi criado, as câmaras eram poucos regionais, e as câmaras ela tinham o papel de julgar, e nesse julgamento não existia a parte, vamos dizer assim, do contraditório, que essa parte do contraditório, ela só iniciou após a Constituição de 88, porque com a Constituição viu que todos os processos, qualquer que seja o tipo de processo, é necessário que haja o contraditório. E como o nosso processo ético-disciplinar é um processo administrativo, é necessário que haja o contraditório. E com isso foi elaborado vamos dizer assim, a nossa última legislação, que é a Resolução 1004, de 2003, que ela regimenta todos os atos e fatos referentes a um processo. Então, o processo, ele entra no CREA, ele vai para a presidência,
A partir do momento que a assessoria vê que aquele processo ele tem todas as qualidades e quantificações quanto ao processo de uma denúncia, ele tem já, vamos dizer, a formatação correta de uma denúncia vai para a Câmara da especialidade do profissional denunciado. A partir daí, a Câmara faz um processo de admissibilidade, que quer dizer, admite que pode haver, né? Não é que há, que pode haver uma falta ética e que pode infringir algum dispositivo do código. O nosso código é o único código do mundo que é elaborado por entidades, e a maioria dos códigos de todas as profissões, de todos os conselhos, é elaborado pelo próprio conselho. O nosso não. O Conselho Federal homologa o código que advém das entidades. E no último processo do Código de Ética, a gente tem a própria Iara, ela fez um trabalho, ela já era da associação há algum tempo, dessa associação, a primeira associação feminina, né, que é de mulheres arquitetas e engenheiras. Então, teve esse papel fundamental de estar lá, que foi um código modernizado. A própria Federação Mundial de Organização de Engenharia disse que o nosso código era moderno, porque a ética já falava em meio ambiente, em desenvolvimento sustentável dentro do nosso código. E a partir daí, que esse código ele foi aprovado em 2002, em 2003, quando a Iara tomou posse como conselheira federal, né, Iara? Então, ela foi coordenadora da Comissão de Assuntos Nacionais, que é a comissão que, vamos dizer assim, que está sobre, o SEDEM está sobre a égide dessa comissão. Então, ela procurou, juntamente com toda a parte coordenador e todas as entidades, tentar se fazer um processo. O Edson Macedo era assessor do CONFEA, milita no código há muito tempo, no processo constituinte e tudo, e a CAI chamou o Edson Macedo, o professor, né, engenheiro eletricista, para começar um processo de manualização, um processo de, vamos dizer assim, a resolução que trata do que eu estou falando, que é o processo ético disciplinar. Ele foi aprovado em 2003, ano que a Iara era conselheira federal e sabe muito bem como foi isso, as dificuldades, eram muitos CREAs, uns queriam, outros não queriam. E a resistência, né? Então, com isso, a gente passa das câmaras. Aí vamos para a comissão de ética. E na comissão de ética, onde há o contraditório. E hoje, uma novidade também, devido à pandemia, nós ficamos no ano de 2000 e um pedaço de finzinho de 2019, e o ano 2000 todinho, sem os processos puderem prosseguir. Então, houve um acúmulo de processo imenso em todos os regionais. Para vocês terem ideia, o CREA de Goiás, um trabalho que eu também comungo aqui, que o presidente Francisco fez um trabalho excelente na parte de digitalização desse material, desse processo, né, Cris? Então, foi Goiás foi o estado, acho que mais avançou nessa área tecnológica. Eu era presidente da comissão de ética na época, né? Goiás foi o primeiro a implementar. A gente fazia audiência por questionário, fazia tudo. Foi muito... A gente tinha uma TI muito boa também, né, no CREA. Isso é muito importante. Eu acho que a gente podia realmente sinalizar e pontuar e confirmar aqui. O CREA Goiás, na gestão do Francisco, ele realmente foi o grande diferencial. Foi o CREA de maior diferencial, o CREA que modelo para os demais CREAs. Realmente com uma informática excelente, mas além da informática, havia um interesse, um empenho de todas as câmaras e com a maestria do Francisco. Vou dizer aqui quem está presente mais, está bacana, né? Quem está passando por aqui. Lina, Luiz Welban, a nossa Karen Daniela, da Bahia, engenheira civil, Marília Júnior, Luciano Mendes, Fernanda, Danilo Rodrigues, Josefa, enfim, obrigada, gente, por vocês estarem aqui compartilhando com a gente essa live. A ética começa em casa, a ética começa na infância. Então, a partir daí, e se houvesse ética,
não precisaria haver código de ética. Aí, vamos lá para os CREAs, né? Então, há uma denúncia. O CREA funciona sob demanda. O CREA é só sob uma denúncia que ele abre um processo ético. Abre-se o processo ético e manda a denúncia, e manda para a Câmara Especializada. A Câmara Especializada analisa e, se entender que pode haver uma falha técnica, o que, no entendimento nosso e das 6 presidentes de CREA que ontem participaram de uma live, a educação e nas faculdades já deveria haver esse ensinamento, uma cadeira ética para exatamente fornecer aos profissionais antes de formados, porque muitos desconhecem as suas atribuições e aonde eles podem errar. E, na realidade, se já houvesse nas faculdades, inicialmente, uma cadeira ética, facilitaria muito os erros éticos. Aí, quando vai para a comissão de ética um processo, a comissão de ética vai analisar e instruir o processo. A comissão de ética não julga nada, ela instrui o processo, devolve para a Câmara Especializada, onde tem um relator, onde o assunto é discutido. Na comissão de ética, o amplo direito de defesa tem que ser garantido. Ele não pode, como não pode haver nenhum parte de PRI, tem que haver isenção, tem que haver oportunidade do amplo direito de defesa, e aí volta para a Câmara. Em a Câmara, na primeira instância, condenando e considerando que houve uma falha ética, ela julga o profissional e propõe algum tipo de punição. Isso tem que ir para o plenário. E aí o plenário, em segunda instância, ele vai com todos os conselheiros, ele vai analisar aquele processo e terá um relator de plenário, o plenário vai decidir coletivamente, e aí o profissional pode recorrer na primeira instância, na segunda instância, quando for para o CONFIA, na terceira instância. É o trabalho, pelo que eu tenho conhecimento, o trabalho que a Carmen vem coordenando junto aos CREAs, no sentido de uniformizar, ela disse harmonizar, que eu acho que realmente esse termo é o termo melhor para ser usado, no caso, como os conselhos não podem ser punitivos, né? O CREA não tem que ser punitivo. O CREA, ele só vai punir se houver, efetivamente, se houver entendimento de que houve uma falha técnica e o profissional não se defender. Antigamente, existia o conselheiro dativo, porque às vezes o que acontece é o seguinte, o profissional não é localizado. Aí houve uma denúncia. Ele não tem como, ele não se defendeu, porque ele não foi, para ele não seguir a revelia, para o processo não seguir a revelia, antigamente existia o conselheiro dativo, que era um conselheiro que se tornava como se fosse um defensor público. Ele defendia o profissional no máximo que ele pudesse defender, exatamente para tentar aí, estabelecer o contraditório. Segundo ontem a Carmen informou a gente na live, em 2003, teve uma decisão plenária do CONFIA que acabou com o conselheiro dativo. Então, sim, a partir daí, não há, quer dizer, o próprio profissional quem tem que se defender. Senão, ele pode ser julgado a revelia. Alguns CREAs, tipo o CREA do Ceará, ele indica um conselheiro para tentar fazer essa defesa do profissional quando ele não é encontrado. Mas não é obrigatório, mas também não é proibido. Os CREAs podem estabelecer isso como um normativo interno. Carmen, explica para a gente, então, o que vocês estão, essas propostas nesse manual. Como é que é esse manual? Bom, esse manual, ele, vamos dizer assim, ele facilita a visão. Como existe uma harmonização, nós tivemos muito cuidado, porque, por exemplo, nós preparamos
a coordenadoria preparou um estudo, foi um estudo profundo da questão de você, como é que você vai dar punibilidade, uma ajuda que a comissão está dando às câmaras especializadas, que é a questão da dosimetria. Você vai dosar a pena. Porque muitas vezes os processos acontecem e nós que somos da comissão de ética, nós temos assim, estudamos mais e ficamos detalhando a pena, como seria essa pena, vamos fazer a gradação da pena, como se nós fôssemos assim, advogados, né? E são gradações. E isso aí a gente passa para aqui. Por exemplo, um profissional seja autuado no CREA, vou dar um exemplo, do Rio de Janeiro, de uma maneira, e de outra maneira no CREA do Espírito Santo, que são vizinhos. Isso não pode acontecer. Então, o que é que nós estamos fazendo? Foi feito isso aí. Esse produto já está na comissão de ética e exercício profissional. Nós estamos tentando lançar esse material agora na SOEA, esse guia. Vamos tentar, né, conselheira Andréa, se a gente faz assim, tipo um livro de bolso, uma coisa pequena para a pessoa ter, o conselheiro ter a livre acesso, e também está nas nossos canais e toda, vamos dizer assim, nos sites dos CREAS, essa legislação, que ela faz com que o profissional também conheça todos os trâmites e que não seja penalizado de maneiras diferentes em outros regionais. Com isso também, o que foi bom desse trabalho? Nós pensamos, vamos fazer um cadastro único. Todos os processos eles vão estar integrados. Então, por exemplo, nós não podemos fazer jurisprudência porque nós não somos tribunais, porque nós somos comissões. E os CREAs não trabalham como tribunais. Por exemplo, a UAB tem tribunal ético, a arquitetura UCAL também tem tribunal ético, mas o Conselho Federal, o CONFER, não tem tribunal ético nem os CREAs. Então, o que é que nós tentamos fazer? Uniformizar, mais ou menos, harmonizar os pareceres. E a gente dentro desse projeto do CIP, que é o Sistema Integrado de Processos Ético-Disciplinares, então, com isso, a gente vai ter os pareceres de todos os CREAs que a gente tem, assim, maior bagagem, fundamentação, tudo, e nós vamos colocar isso num banco de dados que chamamos enunciados orientativos, que não é jurisprudência, não podemos chamar assim. E esse trabalho, vamos dizer assim, de catalogar todos os CREAs para saber os processos que estão tramitando, foi iniciado. Nós já fizemos teste em 10 regionais. Agradeço aqui novamente, agradeço aí ao Francisco por ter feito esse trabalho e o Lamartine por ter liderado, e ao presidente Joel de ter atendido a nossa coordenadoria e ter buscado uma pessoa que já sabia fazer isso, que fez no CREA de Goiás. E veio para o CONFER, que foi o Marcelo. Então, o Marcelo desenhou esse projeto. Esse projeto vai ser lançado agora, né, conselheira Andréa? No nosso seminário. Depois eu deixo para ela falar um pouco sobre o seminário. Então, no seminário... Deixa, é ótimo. Não, assim, né? A gente compartilha a informação, né? Porque o seminário é dela. A coordenadoria pediu, mas quem é a autoridade nisso é a CEP, né? Aí, a gente vai colocar esse CIP. Então, esse CIP é uma realidade. E melhor ainda, porque nós estamos tecnologicamente avançados. Nós estamos com as audiências, naquelas oitivas que existiam antes, que os profissionais iam no CREA, e havia aquela instauração do processo. Nós hoje fazemos isso virtualmente. Uma novidade também, que são as audiências virtuais. Eu acho que o CREA Goiás já vem fazendo. Aqui no Rio de Janeiro, os processos éticos ainda são físicos. Então, o que acontece? A denúncia física, o processo não é aceito o processo por via eletrônica. E acredito que eles sejam agora, a gente espera, né, que eles venham a ser digitalizados. Eu queria aqui dizer que a Carmen Lúcia Petraglia, coordenadora da Comissão de Ética do CREA-RJ, foi convidada para participar dessa live e não pôde participar porque, segundo ela tinha um compromisso. Eu vou falar de 2 arrobas aqui, porque eu não consigo descobrir os nomes. O arroba Crisólito Chuchu
obrigada por estar aqui. E o @AMRVisconde, obrigada por estar aqui também. Cris Lima e André Aguirre e Bruno Henrique Braga, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Vamos passar, André caiu. Deve estar voltando daqui a pouquinho. Cristiane, a sua experiência no CREA Goiás, nos processos éticos e na comissão de ética, como é que foi? Foi uma experiência muito enriquecedora, né? E o CREA Goiás, como já foi falado, a gente já trabalha com... Desde que eu entrei, eu sou da comissão de ética desde o primeiro dia que eu entrei no CREA, né? E depois coordenadora, junto com a nossa querida Carmen. Então, assim, nossos processos eram mais tranquilos, que eram todos digitalizados, a gente tinha uma TI muito boa, nós temos assessoria jurídica no CREA, né? Que era a advogada Rúbia e tinha uma engenheira civil também, Letícia, que nos auxiliava maestriamente, né, Márcia? Então, o CREA Goiás, assim, foi uma experiência boa. O que eu acho que está faltando para todos os CREAs é uma conversa mais com os profissionais. Muitos profissionais não sabem muito dessa autuação. O que eu sempre falo que os CREAs eles têm que buscar, mas porque a gente está dentro do sistema, a gente não vê essa necessidade do outro que está fora. Eu, como trabalho muito em cidades do interior, tem colegas que não têm muito acesso, cara. Muitas vezes não sabem nem de auto de infração. Porque no caso da agronomia, muitos autos de infração são feitos cartorial. Então, assim, o agrônomo muitas vezes ele nem sabe por que ele foi autuado, mas porque ele foi negligente por não estudar a questão da tua profissão mesmo. Então, várias defesas na ética, a gente vê que o profissional fala assim, eu não sabia. Pessoal, mas é dever da gente saber tanto a legislação da nossa profissão, como atuação também, né? Então, eu acho que esse código ético seria muito importante através das associações, né? E também dos sindicatos, pode ser de engenheiros, sindicatos rurais, das casas de engenharias, né? A gente fazer uma divulgação, assim, muito grande, Carmen, dessa atualização que está acontecendo agora, para o profissional saber o que esperar. Eu já presidi várias reuniões assim com advogados exaltados, né? E a gente tem que ter uma postura serena e firme ao mesmo tempo, né? Porque como a gente não é advogada, muitas vezes eu sempre sempre que estava, eu gostava muito quando a Rúbia estava presente, né? Então, a gente tem que estudar um pouco mais. Eu acho que isso cabe a todos os nossos colegas, porque a gente fala muito dentro do sistema, mas fora do sistema as pessoas muitas vezes não sabem o que está acontecendo dentro dos CREAs, quais são as resoluções do CONFEA. Então, acho que isso tem que ter uma abrangência maior. A gente tem que trazer o profissional para perto da gente. Eu concordo. Para saber isso. Veja bem, agora eu discordo de você de uma coisa. Em tese, segundo o Código Civil, a gente tem que saber toda a legislação, mas na prática a gente não sabe. E, além disso, os CREAs não podem estar aqui para punir o profissional. Entendeu? Os CREAs não podem ter um caráter punitivo. Eles têm que dar o direito e têm que pensar, se colocar no lugar do profissional. Tá? Ontem, o que a Carmen disse aí há pouco, e ontem o que a Fátima também disse, o trabalho educativo, não só a Fátima, como a Vânia Mello, do Mato Grosso do Sul também, disse que o trabalho educativo que eles estão fazendo nos seus CREA é muito importante, é muito grande. E não é só no CREA, quer dizer, eles procuram as faculdades, e eu também acho que o conhecimento do profissional de que existe um CREA, entendeu? Porque o profissional não conhece o CREA, ele só conhece o CREA, porque o CREA ele tem que pagar RT, então o CREA tem que buscar o profissional, e o CREA não busca. E nessa busca do profissional, as entidades de classe, como disse a Carmen, o Código de Ética do CONF, ele foi criado
pelas entidades de classe, foram elas que criaram o Código de Ética. E isso vem, então, a visão do profissional. Ele não tem a visão do conselho. Mas, ao longo do tempo, houve um distanciamento das entidades em relação a isso, e o conselho passa, os conselhos regionais, depois, inclusive, eu acho que foi de quando os presidentes passaram a ser eleitos diretamente, eles tomaram, o CREA tomou uma posição, quer dizer, que o presidente do CREA passou a ser ter um diferencial, ele ser mais ativo e mais uma autoridade. E aí, com isso, os próprios CREAs foram criando essa coisa do exercício dos poderes, né? Eu sou conselheira, então eu tenho poder em cima do profissional, enquanto, na realidade, eu também sou uma profissional, como você, que não está no conselho. Carmen, este manual, ele vai ser discutido no Congresso Nacional de Profissionais. Esse ano a gente tem um Congresso Nacional de Profissionais, que ele é realizado após a SOEA, tá? Que é a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Ele que tem todo ano a SOEA, esse ano vai ser em Goiás. E o presidente Lamartine está muito empenhado. A gente acha que essa semana inclusive, vai ser um ponto de inflexão da SOEA. E principalmente que a gente teve a SOEA Connect ano passado, que já houve uma maior mobilização e participação dos profissionais. Carmen, vai haver discussão no CNP a respeito desse manual de ética e do trabalho que vocês estão fazendo? Inclusive, né, nós participamos o ano passado, porque o CONFEA começou antes o trabalho, vamos dizer assim, do estudo de temas, tudo nós começamos o ano passado para o CNP. Foi formada uma comissão técnica e eu participei da comissão organizadora ano passado, que também estou esse ano, pelas coordenadorias, a gente tem direito, né, a ter um representante na comissão organizadora. E aí nós começamos a estudar, dentro das nossas próprias nossas comissões de ética, quais seriam os temas que foram abordados em outros congressos e que a gente não teve, assim, um denominador comum. Ele ficou numa discussão tipo Tribunal de Ética, porque tinha delegados que queriam que nós tivéssemos o Tribunal de Ética, tinha delegados que não queriam. E existe aquelas que não tinha maioria, os destaques, e não tinha maioria, então a proposta era arquivada. Lembra disso? Você foi delegada várias vezes, todos aqui fomos delegados, né? Então, com isso, nós fizemos um apanhado, lembra, Cris, de todo ano, quais os temas que poderiam ser discutidos, que tem entrelaçamento e que tem alguma coisa com a ética. E nós formatamos, foram 16 temas, esses temas foram mandados para a comissão organizadora. Este ano nós já estamos recebendo de volta, para quê? Para levar novamente para as nossas coordenadorias e solicitar que aquelas pessoas que deram, vamos dizer assim, que deram as ideias de fazer esse tipo de discussão, prepare um texto referencial sobre aquele assunto. Então, o texto referencial vai para as bases, para os congressos micro-regionais e regionais. Na próxima reunião, que vai ser dia 20, a comissão vai discutir já o tamanho do texto, as regras que a gente já vai aprovar para mandar isso, para que o delegado já chegue com alguma... E não, isso não só é na ética, porque começou na ética. Nós já encaminhamos agora para todos os coordenadores nacionais, que eu faço elo entre eles, porque fui eleita para ir para a comissão de organização. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente está passando para eles, assim que receber, os temas, e aí eles também vão fazer textos referenciais para a gente mandar isso vai ser um caderno de textos. Lembra dos textos referenciais de antes, do sexto, do sétimo, né? Mais ou menos naquele contexto. E aí a gente vai trabalhar isso juntamente também com alguns textos, vamos dizer assim, o que se discutiu sobre vamos dizer assim, o desenvolvimento do plano de trabalho que o CONFEA fez até 2023, nós vamos à frente também com as
todas as notas e as normas do milênio, né? Então, vamos também com um trabalho de planejamento estratégico do Ministério, né, do governo, como é que o governo está vendo tudo isso, o futuro do Brasil, para o desenvolvimento sustentável. Isso aí vai transformar em textos para a gente trabalhar com todos os delegados. E a novidade que eu tinha dito, amanhã eu tenho novidade para lhe contar, Yara, né? Lembra? É o seguinte. Nós estamos fazendo um diferencial aqui na Paraíba, nós montamos uma comissão, participa ela, coordenação da ética, CREA Júnior, educação e relacionamento institucional. Já fizemos a primeira reunião, fomos a uma universidade, a Uninassal, que é um conglomerado grande. Essa semana de ética, a gente vai fazer toda dentro de entidades, né? A entidade escolhida foi o Sindicato dos Engenheiros. Dentro de um conselho, nós escolhemos na cidade de Patos, vamos fazer na OAB de Patos, e vamos fazer nas universidades, tanto na Universidade Federal como nas universidades privadas, os nossos eventos. E o fechamento do sindicato, que é interessante, é um fechamento onde nós estamos convidando todas as entidades de classe, e também todos os coordenadores acadêmicos dos cursos, porque a gente está mostrando a eles o projeto de como é que a gente vai avançar, não só dizer o que é o sistema, a questão da ética, e também discutir as diretrizes curriculares nacionais. Inclusive, a Uninassal patrocinou, treinou um coordenador, o coordenador da Civil deles, e visitou diversas universidades, tanto aqui como fora do Brasil, né? E ele está assim, ele já terminou assim, as diretrizes da Civil, e ele vai ajudar em todos esses cursos na Paraíba, a universidade vai fazer assim, um protótipo para a gente discutir isso, vai ser uma coisa muito bacana, que vai ajudar, eu já falei até com o coordenador da Comissão de Educação, ele ficou muito satisfeito com isso que a gente está fazendo. E vai ser um trabalho para o ano, todas as comissões de ética trabalharem isso. É um projeto que o CREA da Paraíba está fazendo, para no final a gente passar para todos, que é uma coisa bem bacana, que é a orientação. O CREA é uma instituição orientativa. Então, vamos mostrar aos profissionais como devem trabalhar, e não quem quer punir, né? Isso aí é uma coisa bem bacana e eu fico muito satisfeita que a gente vai terminar aí, que eu termino meu tempo de ética agora, que são 2 anos. Mas vai terminar com um grande trabalho, a gente sabe disso. Eu vou cumprimentar aqui a Beth Maia, arquiteta e vice-presidente da BRJ, querida parceira, Áurea, Vanessa Schroeder, Diógenes, a nossa Fabiana Albano, de São Paulo, Eric Souza, Andréa Muniz, obrigada a vocês por estarem aqui. O Diógenes está se declarando para a Cristiane aqui. A Andréa, fale um pouco agora de como está funcionando a CEF, por favor. Voltando, então, eu quero... A Carmen vai deixar, viu, Andréia? Só um pouquinho, viu? A Carmen agora o tempo é da Andréia, agora é da Andréia. Eu tenho feito um brilhante trabalho na Coordenadoria Nacional, que, obviamente, congrega o que os regionais têm feito, né? E sendo as coordenadorias o órgão consultivo do CONFEA, ou seja, a CEP, a Comissão de Ética e Exercício Profissional, ela consulta as coordenadorias e todo ano nós deliberamos por diretrizes. Então, a coordenadoria, né, de ética e profissional, Coordenadoria Nacional, junto com as regionais, elas trazem em suas reuniões proposições dentro do que foi dado como diretriz, mais proposições adicionais dentro do seu plano de trabalho de 2022. E nesse sentido, a coordenadora Carmen Eleonora tem feito um brilhante trabalho, porque a gente tem como utilizar essas informações. Tá? Por quê? Porque o CONFEA é a parte que normatiza. Então, quando a gente conversa sobre processos de regionais, a gente vê, por exemplo, que envolve na ética acobertamento profissional, né? Nós já fizemos um levantamento e nós já vimos que temos
alguns profissionais que são campeões de ter vistos em diversos CREAs. Então, ela tem total razão quando ela comenta que nós temos que ter uma uniformidade mínima, né, de direcionamento dos processos éticos dentro dos regionais. E claro que o exemplo do CREA Goiás, tem outros CREAs também, tem o CREA Paraná, tem o CREA Rio de Janeiro, que tem feito já oitivas, já alguns processos, não é o caso do CREA do Rio de Janeiro, mas o CREA, diversos outros CREAs que têm material mais digitalizado, isso facilita o trâmite e a troca de informações. Sendo que a gente tem que se lembrar que nós estamos sob a égide da Lei de Proteção de Dados, né? E aí, nesse sentido, o CONFEA, ele é um fiel guardião, né, da individualidade do profissional. Em todas as instâncias, como vocês já muito bem demonstraram, o profissional ele tem o direito do contraditório, né? Mas agora, alegar que não recebeu a informação, que não sabia, etc. e tal, hoje já não passa mais. Isso nós temos, enquanto CONFEA, sido muito cobrados pelos ministérios públicos, pelo Ministério Público Federal, principalmente. E principalmente quando acontecem catástrofes ou danos à vida humana, que fica demonstrada a falha de um processo, né, ético de um profissional. Isso não é exclusividade do nosso CONFEA, né? Eu acompanho muito a OAB, acompanho também muito o Conselho Federal de Medicina. Então, e nós lidamos com vidas humanas. Então, essa questão de ética, ela vem de berço, passa pela educação, não resta dúvida, mas é função dos nossos CREAs a fiscalização do exercício e quando determinado, verificada pela Câmara de Ética que tem uma necessidade de instrução de um processo ético, que se corram todos os ritos processuais, como vocês já falaram muito bem como é, e na última instância, então, vem para a CEP para ser julgado, né? E o julgamento final da última instância, né, quando a gente avalia esse processo ético, ele é reservado. São sessões na plenária que não pode ser televisionado, por exemplo, né? Não pode ser publicado, porque ainda assim muitas vezes envolve até processos judiciais. Tá? E, como eu disse, estamos sob a égide da Lei de Proteção de Dados. Então, cada vez mais o CONFEA vai estar trabalhando essas situações, e aí eu quero anunciar aqui, eu acho que já foi bastante anunciado também, depois de 2 anos em função da pandemia, nós voltaremos a ter o Seminário Nacional de Ética, que é extremamente importante. Por quê? Porque a sociedade vem evoluindo, o sistema tem que evoluir, os CREAs estão evoluindo e vem puxando, não é? Existe necessidade de revisão dos normativos. Nós temos que dar dinamismo e transparência para o nosso sistema para que todos os regionais e as coordenadorias possam fazer o seu trabalho com segurança, com tranquilidade e principalmente que os nossos profissionais saibam, não é? E nesse sentido, esse manual que a Carmen Leonora, a engenheira Carmen Leonora comentou, ele poderá ser uma ferramenta muito útil, né? E os regionais, as coordenadorias todas têm essa sua soberania também. Que eu pelo menos sempre prezo isso, a gente tem que ter a ética como um exemplo, não basta dizer, né? Nós temos que fazer. E nesse sentido, a gente tem que ter essa ética também de preservar os aspectos dos regionais, a experiência dos colegas, né? Vocês 3 têm uma vasta experiência, eu venho acompanhando o trabalho de vocês. E sobre o aspecto feminino, né? Isso. Muito importante, Carmen, esse trabalho. A gente brincava assim, que ninguém nem acreditava. O que você está fazendo sábado à noite? A Carmen me perturbando, fazendo audiência, né? Todo mundo trabalhando, né, Carmen? Mas ver esse trabalho sair nos enche de orgulho, né? É um trabalho feito com muito amor e com muita ética, né? Foram muitos sábados, muitos domingos, né, de trabalho. A Carmen é incansável do trabalho, olha, né? Caiu de novo a Andréia. Carmen, vamos só um instante, tá, Cristiane?
Me diz uma coisa, vamos voltar para a ética e a mulher? Porque eu acho que é importante em cima do que já foi dito. Há alguma previsão nesse manual? Quais seriam... Como é que é esse manual? Quantos capítulos? Dá uma palhinha para a gente, como é que ele é? O que tem, o conteúdo dele? Não, o manual é o seguinte, ele é um guia que é um guia sobre os procedimentos todos. Então, ele serve mais para os profissionais e serve também para os membros das comissões de ética e para os próprios conselheiros, que são, a gente hoje tem mais de 600 conselheiros, então eles vão saber como é que você vai relatar um processo ético, porque às vezes chega na Câmara e não sabe relatar. Agora, complementando essa história de como é que a gente insere a mulher, como é que a gente busca fazer um patamar assim, ver experiências das coisas que acontecem. Nós aprovamos uma proposta agora na nossa primeira reunião, passamos para a CEP, da gente ter uma publicação. Essa publicação, a gente vai ter um livro falando sobre esses 20 anos desde o nosso código, que o código agora, a nossa resolução, a 1002, ela completa agora 20 anos de idade. Então, a gente vai ver, entre esses 20 anos, o que aconteceu. Então, a gente está selecionando, assim, tem uma curadoria, nós estamos selecionando, assim, pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, olha, as ministras, a ministra Carmen Lúcia, a a ministra aposentada, Eliana Calmon. Então, assim, mulheres com 6 conselheiras federais, pessoas coordenadoras de ética. Então, esse povo todo. E, além disso, a gente pega pessoas que fizeram, vou dar um exemplo assim, o ex-presidente Marcos Túlio de Mello e o ex-presidente Lang, eles trabalharam essa questão, e as coordenadorias hoje existem vamos dizer assim, por um estudo encomendado, pelo um desejo dos profissionais, mas que o presidente Marcos Túlio tomou a mão, encampou e criou as coordenadorias e colocou a coordenadoria de ética lá dentro, que não existia comissão de ética dentro das coordenadorias. E o conselheiro Lang, que você foi conselheiro à época dele, fez todo esse processo da discussão de um código democrático que o CONFEA bancou as entidades a fazerem isso, né? Foi um processo bem interessante, bem exaustivo, e todo esse encaminhamento do Congresso Nacional de Profissionais, que foi uma ideia do presidente Bulsinge, à época, quando ele entrou no CONFEA. Então, isso tudo são, assim, demandas. E agora, com o presidente Joel, a questão da gente inserir a mulher no bojo de todas as questões da área tecnológica. Então, essa publicação ela vai ter muitas histórias. Ela vai ter, assim, vai suscitar muitas questões de preconceito, de ações que a gente tem que fazer, do que deixou de fazer e que poderá fazer. E uma das ações que a comissão agora vai começar a trabalhar, inclusive já passamos isso para a comissão, né? E todos os coordenadores regionais, e já foi dado o ok, nós encaminhamos a assessoria parlamentar por meio da superintendência, da CIS, superintendente Osmar, que tem trabalhado assim, Osmar Barros conosco. Colocamos isso já para acompanhar esse projeto de lei, né? O projeto de lei, o 3465 de 2019, que ele vai mudar de número. Até o dia 4 de abril, ele está esperando recurso na mesa do Senado. O Senado, depois de 4 de abril, vai encaminhar para a mesa da Câmara para qualificar as comissões que vão trabalhar. Ele vai passar a ser um PLS, que é um projeto de lei oriundo do Senado. Ele muda a sigla e vai ter um número que é colocado na hora que ele chega, a tramitação é automática na hora que chega lá. E com isso a gente vai começar o trabalho para não somente mudar os artigos 32 e 35 da Lei de Diretrizes, a LDB, né, da educação, mas também vamos fazer uma emenda, vamos emendar no sentido de que a ética também esteja nas universidades, tenha uma disciplina, um conteúdo programático, para a gente não ter mais tanto preconceito, não somente preconceito de mulher, mas de raça, de gênero,
O etarismo é incrível, e isso parte com quem? Com nós, mulheres. Porque ninguém diz que um homem está ficando velho, que ele não tem emprego porque não é velho, porque é velho. Diz isso conosco, mulheres. E não Não, a só mulher mulheres fica entendidas, invisível. mas A é mulher de se tudo. torna invisível É. depois de uma certa idade, né? Então, E é isso muito vai importante, ajudar eu acho que muito a mulher, muito. e nas universidades, sempre que a gente for falar de agronomia, de ética, a gente sempre conversar com as meninas mais novas, né? Porque muitas vezes, gente, estão intimidadas por não poder falar. Isso é um assédio, não poder falar. É cultural, né? Não ter voz. Essa É mudança cultural. é uma mudança Então, a gente cultural que tem tem que que ser feita em todas as áreas, né? Não só na todas engenharia, na agronomia, na meteorologia, na as geografia e na geologia. todas as áreas. E a gente sempre se colocar como iguais, né? É. E é um papel que a gente tem que fazer grande. Eu fui professora também, né, na universidade, na PUC, e fui professora de Química. Eu sempre encorajei muito minhas alunas a buscar o que elas realmente queriam, né, e a se imporem ao respeito. E a gente tem que estar batendo nessa tecla diariamente para que isso A, deixe ocorrer, gente. a gente, como a Carmen já disse, mas o presidente Joel Krieger, atual presidente do CONFIA, com a valorização e a criação do programa Mulher, onde há um comitê gestor em cada CREA e o comitê gestor nacional, e que no CONFIA, quem representa o CONFIA é a conselheira Michele Ramos, quem representa as entidades de classe nacionais é a Gisele, do Rio Grande do Sul, e o Marino é quem representa as comissões, as coordenadorias de câmaras. Além disso, tem dois representantes que dão apoio e a logística no CONFIA, que é a Simone, que Bahia, que foi onde ela funciona, onde foi criada uma assessoria exclusivamente para esse programa Mulher, que também é algo inovador no sistema, nosso sistema profissional, e a GRI, que é a Gerência de Relações Institucionais, onde a Carmen foi a grande gestora durante muitos anos e realmente ela deu um plus na GRI, e hoje a GRI é quem sempre quem gerencia, quer dizer, que dá a logística para o programa Mulher, que é um programa exitoso e que a gente acredita que vai avançar um pouco mais, né? E muito mais que a gente ainda precisa de avanço. Queria cumprimentar aqui o Emerson Leão, a Terezinha, Valéria Rodrigues. Agora eu vou falar um arroba aqui, arroba Germoglio e Gleioian. Não dá para saber que nome é o dele, mas esse arroba, obrigada por estar aqui presente. É uma pena a André ter caído, mas o trabalho do Conselho Profissional, quer dizer, em todos os CREAs, a comissão de qualquer processo ético, quando ele é julgado, não pode ter gravação, assim como os processos são. Por quê? Porque as plenárias, mesmo as presenciais, elas são públicas. Então, antigamente, o profissional podia ir, qualquer profissional podia assistir uma plenária. Hoje, como as plenárias são mais virtuais, o que acontece? Você assiste pelo YouTube, que nem as plenárias do CONFIA, que elas são híbridas. A maioria dos CREAs se tornaram híbridos, né? As plenárias são híbridas em função da pandemia. E, então, o processo, quando há julgamento de processo ético, o processo não pode haver gravação pública. Pode até haver gravação, porque não tem como não haver numa plenária, uma sessão plenária híbrida, mas ela não pode ser divulgada, essa gravação. E assim como o CONFIA também é regime fechado, só os conselheiros podem participar, não há participação externa. O processo também, o processo ético e o código de ética, houve um trabalho especial da Carmen, inclusive quando ela estava no CONFIA, como na GRI. Ela foi assessora, depois gerente da GRI, então ela tem uma participação muito importante
quando, na gestão do Lang, especialmente, o Código de Ética foi criado e houve realmente... A Andréia agora está assistindo, conseguiu voltar. Vou chamá-la aqui para ela fazer, para a gente partir para as considerações finais, mas vamos ver se a Andréia consegue falar alguma coisa, né? Ela não pede para entrar, eu vou chamá-la aqui. Então, Andréia Brondani, vamos ver se você agora entra, sem cair. Chegou. Entrou? Aonde você está, Andréia? Você está em Brasília, está no Rio Grande do Sul? Estou no meu trabalho, então peço em desculpas aí Brasília. que E aí caiu. está caindo. Mas beleza, estou assistindo, valeu. Não, vai falando, não caiu não. Não precisa que você fale. Precisamos aqui que você fale, porque a sua presença é fundamental para nós e para o público. Bom, a minha mensagem final é de que nós estamos todos juntos numa evolução, né? Sob a égide feminina, o nosso sistema, esse mês passado, nós conseguimos atingir a marca de 200 mil profissionais do sistema. Isso é um marco muito importante, mas continuamos sendo grande minoria. Tá? E como minoria, então, nós temos que ocupar certos espaços, isso dá mais trabalho, tá? Porque somos em menor proporção, mas temos que ocupar espaços em todos os âmbitos. As conselheiras, inspetoras, tá? E nos regionais e também dentro do Confea. A gente vem buscando, todo mundo sabe, somos somente 2 conselheiras federais, contamos também com 2 conselheiras suplentes, né? Então 2 titulares e 3 suplentes, desculpe. Tá? E então nós temos, né, as 3 suplentes, a conselheira Marjorie da Bahia, a conselheira Elaitano do CREA Paraná e a conselheira Alzira do CREA do Amazonas. Mas então nós temos que buscar espaço e cabe a cada uma de nós, né, abrir espaço para as nossas colegas que possam nos suceder. Aqui foi bastante mencionado, né, a engenheira Nagli já foi conselheira federal e talvez volte a ser, vai ter um pleito no Rio de Janeiro em breve na área dela. E então, assim, nós temos... se eu hoje sou conselheira federal é porque alguém abriu espaço, né? E ao retornar para o meu CREA do Rio Grande do Sul, eu também vou ter que abrir espaço para que outras colegas sigam o caminho, né? E isso faz parte da nossa ética também, a gente se desapegar um pouco e ceder espaço para as colegas e para que o sistema siga numa evolutiva. E a plenária, ela é essencialmente masculina e nós estamos trabalhando, buscando, oxalá a gente consiga a federalização da plenária. Porque com 30, né, representantes, quem sabe a gente consegue um maior número de colegas também presentes na plenária. E essa questão da ética, por parte do Confea, cada vez mais nós vamos ser mais demandados, dada a pluralidade e todo o dinamismo dos profissionais. E a importância, né, dos processos para garantia da defesa do leigo da sociedade, né? A sociedade, ela é leiga, a priori. Exatamente. Então, nós temos que dar a garantia que os serviços da área tecnológica sejam, os projetos, os serviços, as obras sejam feitos por profissionais devidamente habilitados no nosso sistema. Essa é o âmago da questão, né? E temos que nos cobrar no dia a dia a melhoria do sistema. Obrigada, Andréia. Eu vou aqui saudar o Sérgio Chaves e o Rodrigo, que o Sérgio Chaves é JPA, deve ser de João Pessoa. Então, e o Rodrigo. Luiz Edmundo, meu querido amigo, que está presente aqui do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Obrigada por estarem aqui. Vamos lá, Cristiane, suas palavras finais, por favor. Primeiro, agradecer a 2 amigas. É um prazer, Yara, te conhecer também. E Carmen e Andréia são 2 mulheres referências para mim, né?
tanto como pessoa, como profissionais, são muito queridas, muito atuantes, né? E me inspiram a ser também, né? E eu hoje estou assumindo uma posição, eu sou a primeira mulher a assumir a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás, uma associação que tem quase 70 anos. E eu estou em luta de reformar o nosso prédio, de buscar profissionais, de levar o nosso povo para dentro da EAGO e, através da EAGO, a gente chegar até o CREA, o CONFEA. A gente está precisando de gente que se enche de amor pela profissão, né? Que tenha prazer em trabalhar com ética, com sabedoria, dentro das nossas normativas, né? Eu busco muito, eu falei quando me afastei do CREA, a Carmen, não sai não. Eu falei, Carmen, eu tenho que buscar meu povo, mas eu vou buscar justamente para o CREA e para o CONFEA. E as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que eu não conseguiria, porque trabalho muito, né? E é um prazer sempre estar com vocês. Vocês me inspiram muito. Espero que eu possa ajudá-la também, Carmen. Vou difundir esse manual para todo mundo da agronomia. Nós vamos fazer uma EAG itinerante por todos os municípios. Já está sendo conversado já a nível nacional. A gente está montando junto com a Embrapa, a Emater e várias outras empresas de pesquisa, universidades federais, né? Nós vamos levar palestras técnicas e junto com as palestras técnicas que chamam os profissionais, nós vamos estar falando de ética, nós vamos estar falando do CREA, vamos estar falando do CONFEA e da importância do profissional para o sistema, para a segurança alimentar, né? De maneira geral. Obrigada, meus queridos, foi um prazer. Eu queria aqui saudar e agradecer a presença também da Rosa Tenório, presidente Rosa Tenório, do CREA Alagoas, que sempre prestigia muito a gente e é uma grande parceira. Carmen Leonora, suas considerações finais, por favor. Primeiro, né, o prazer de estar aqui com essas grandes mulheres, né? A Yara, que eu conheço de longas datas, que participou conosco enquanto eu gerente do código, de toda essa parte, que tem muita coisa que ela pode contribuir com nossa coordenadoria, com a Comissão de Ética e Exercício Profissional do CONFEA, né? Isso bem legal. Queria também, pena que agora ela não está presente, que eu gosto de fazer elogio também presente, né? Nós estamos divulgando os textos referenciais que vão ocorrer para o Congresso Nacional de Profissionais. Nós teremos também, começamos a divulgar que vai vir, vamos dizer assim, as normas vão chegar agora na comissão organizadora do CONTEC, que o CONFEA já faz algum tempo que já está realizando o Congresso Técnico Científico com a apresentação de trabalhos, e pela primeira vez nós temos uma mulher na coordenação do CONTEC, que é a nossa Andréa. Andréa é a primeira coordenadora, né? Eu fiquei super feliz, né, de ver essa eleição no plenário do CONFEA, foi muito bacana. Então, isso a gente faz com que esse some, né? Hoje somos 5 conselheiras coordenadoras de ética dos CREAs e somos 2 suplentes, são 5 titulares e 2 coordenadoras adjuntas. Estamos, assim, no espírito de ter mais mulheres dentro. Das coordenadorias, é a que mais tem mulheres, viu? E juntamente com a agronomia, porque os outros são pouquíssimas mulheres que chegam às coordenações. Infelizmente, como coordenadora nacional, só temos nós. Estamos e não tem, só eu, e não tem nenhum adjunto mulher. Todos os adjuntos são homens, né? Mas queria agradecer muito a Yara e estou à disposição. Queria reforçar que estaremos no Sindicato de Engenheiro fazendo uma discussão sobre ética, que vai começar por lá, e também vamos dar curso para os novos engenheiros, que isso é muito bacana. Obrigada a Lê, que está aqui presente, e eu sou conselheira com muito orgulho do SENS Paraíba. Eu queria dar parabéns ao SENS Paraíba pela parceria com a Carmen e indiretamente com todos nós e todas nós. Queria lembrar vocês que estão assistindo a gente que ética é respeito. E a gente exige respeito, a gente merece respeito, principalmente dentro desse sistema profissional,
tem homem que manda a gente calar a boca, tem homem que atrapalha a gente a falar, porque começa a falar junto com a gente, e aí a gente perde o fio da meada, que fala alto, e aí a gente tem que falar mais alto, aí chama a gente de histérica. Quer dizer, a gente tem um monte o nosso caminho é muito grande. A gente tem muito a crescer para a gente conseguir a equidade. A gente não quer igualdade. Quer igualdade, como a própria Andréia diz, na área agronômica existe uma diferença, né, física. A mulher tem menos força física que o homem, mas a força intelectual nossa é igual à do homem. A gente não quer superioridade, a gente quer respeito e a gente quer igualdade nas nossas profissões. A gente vai agradecer aqui a todos e todas presentes, agradecer a vocês que estiveram aqui conosco, a Andréia, que caiu, infelizmente, que é uma conselheira federal fantástica, é uma pessoa oriunda de entidade de classe, e isso é um diferencial também muito grande, porque ela defende as entidades de classe que criaram o sistema profissional, e o sistema só existe por causa das entidades, que a gente precisa valorizar, voltar a valorizar, que elas já estiveram mais presentes nos CREAs. Agradecer a Cristiane por estar aqui conosco, que é uma força jovem e que a gente acredita que muito tem a contribuir também com o sistema profissional. E agradecer a Carmen Leonora, nossa grande parceira e atuante, competente e apaixonada pelo sistema Confiacred. E que isso é uma grande diferença. A nossa Elexina Santos, a segunda, na realidade ela é a terceira presidente de CREA, a terceira presidente de CREA do Brasil e a segunda do Rio Grande do Norte, a única coordenadora do Colégio de Presidentes de CREA que já teve no Brasil, uma grande parceira, uma grande profissional da área de transportes no Rio Grande do Norte e uma grande e querida parceira nossa. Carmen, ela está te parabenizando e dizendo que o quanto você é maravilhosa e é querida por todos nós. Muito obrigada a todos, boa noite e até a próxima. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma live com as 5 conselheiras federais. Eu acho que vai ser muito legal também. O que elas estão fazendo, o que elas esperam, enfim. Até quinta. Tá? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite.